Bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church. E eu quero pedir para que os irmãos abram comigo lá em João. No livro de João, nós vamos ler no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. João, capítulo 12, do verso 1 ao 11. Quem está com fome pela palavra de Deus aí? Amém? Porque, irmão, uma coisa que o pastor Luciano Subirá fala, que me inspira bastante, ele diz o seguinte, que nosso maior problema, não é a falta de alimento, porque nós temos alimento, a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia da criança, do adolescente, do homem, da mulher, temos a Bíblia do casal, tem Bíblia na internet, tem Bíblia no aplicativo. Pastor, eu tenho preguiça de ler, então você pode ouvir a Bíblia também. Ou seja, não tem desculpa para nós não ouvirmos a palavra de Deus. Eu só não quero dar muita ideia, para os caras fazerem a Bíblia da sogra. Até agora ninguém fez a Bíblia da sogra, graças a Deus, aleluia. Mas, tem uns caras que acabam fazendo aí a Bíblia da sogra. Brincadeira, gente. Mas nosso maior problema não é a falta de alimento, mas é a falta de apetite. Isso gera o quê? Tem pessoas que estão morrendo por falta de se alimentar da palavra. E quando eu falo morrer de fome, é morrer de fome pela palavra de Deus. Então, nós temos orado para que haja um engajamento bíblico, para que de fato nós tenhamos fome pela palavra de Deus, para que você venha ler, meditar na palavra, porque tem um pastor muito querido das antigas que ele fala o seguinte, que a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Qualquer outro livro que você for ler, você não vai ter a presença, mas a palavra de Deus é a presença manifesta de Deus em nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vocês acharam aí? João capítulo 12, verso 1. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram ali um jantar, Marta servia, e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Versículo 4. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que nela se lançava. Respondeu Jesus: deixai-a, ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Pois vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Uma grande multidão, sabendo que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Versículo 10, os principais sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois por causa dele, muitos dos judeus iam ter com Jesus e criam nele. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez nesta noite. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós colocamos os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração diante do Senhor e pedimos nesta noite para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. E nós temos certeza que a Tua palavra está sendo liberada sobre nós. Jesus, use a minha vida nesta noite para semear a semente do Evangelho em corações que sejam como uma terra fértil para absorver a água do Teu Espírito Santo, Senhor. Jesus, eu oro também pela vida de cada um aqui nesta noite e peço para que o Senhor tire e remova toda e qualquer distração da nossa mente, Senhor, do nosso coração, que nós estejamos inteiramente focados em Ti nesta noite, que nós não percamos nada, Senhor, nesta noite, que nós não venhamos a desperdiçar a unção do Teu Espírito que está sendo liberada sobre nós. Jesus, eu oro para que o Senhor libere sobre nós mais uma vez revelação e sabedoria sobre nós. Jesus, eu oro para que cada coração nesta noite venha, Deus, absorver a água do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê,
Diga amém. Glória a Deus e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando nesse texto porque dias atrás nós celebramos a Páscoa, lembram disso? Nós celebramos a Páscoa, mas muitas pessoas já esqueceram da Páscoa, ok? Já esqueceram da Páscoa e voltaram a viver as suas vidas de antigamente. Mas a Páscoa, irmão, ela marca algo muito poderoso em nossa jornada. Ali, a Páscoa que nós celebramos não é apenas a morte de Cristo, mas sim a ressurreição de Cristo. A partir desse momento, os dias são contados na terra. O poder da ressurreição, ele é a mensagem central do Novo Testamento. Porque se não houvesse a ressurreição, a mensagem do Evangelho não faria sentido na nossa jornada. Então Jesus ressuscita e passa 40 dias ensinando os discípulos até que ele é levado aos céus. E então os discípulos estavam ali em Atos 2, orando, intercedendo, e o Espírito Santo derramou sobre aquelas pessoas que estavam orando. E aí a terra nunca mais foi a mesma. E nós continuaremos recebendo mais da unção do Espírito Santo até a volta de Jesus. Por que a unção do Espírito? Para nos capacitar, irmãos. Para nos fortalecer em meio à nossa jornada. Porque a gente sabe que humanamente nós não teríamos capacidade alguma de fazer o que nós somos chamados para fazer. Sim ou não? Não é verdade? Então a gente precisa dessa unção do Espírito Santo para seguirmos firmes no propósito e alcançarmos o destino que Deus tem reservado para cada um de nós. E aí então eu fiquei meditando sobre isso, e aí eu percebi que essa passagem que nós acabamos de ler, ela antecede a entrada de Jesus em Jerusalém. Lembra quando nós pregamos, falando sobre a entrada triunfal de Jesus, do jumento? Quem lembra disso? Do jumento, quem lembra? Ok? Então, aqui fala antes, olha só que interessante. Em João capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro, e havia uma família reunida ali, Lázaro, Marta e Maria. E também essa família aparece em outra ocasião, quando Marta chama Jesus para entrar em sua casa, e ela fica tão atarefada com os serviços domésticos, que ela fica angustiada, ela fica brava, e chama a atenção de Jesus, pelo fato de Maria estar aos pés de Jesus, aprendendo, e Jesus repreende Marta, dizendo: Marta, Marta, sabe quando tua mãe te chama pelo nome, sobrenome, e o final do nome? Robert Wagner Marques de Souza. Aí você fala: meu Deus, sobrou para mim. Então Jesus chama, ele dá uma ênfase: Marta, Marta, você está afadigada, porque Maria escolheu a melhor parte. Então tem a hora de servir e tem a hora da comunhão. Calma, está tudo sob controle, eu estou na casa. Quando Jesus está em casa, irmão, a gente precisa parar tudo que nós estamos fazendo e dar atenção ao que Ele está liberando sobre nós, amém? Vocês estão aqui comigo? E aí entra, ou melhor, Lázaro, ele recebe aquela porção poderosa que ele foi ressuscitado dos mortos, quando Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que está morto e crê em mim viverá. Foi o caso de Lázaro. Lázaro estava morto, mas ele estava vivo para Cristo. Somente Lázaro ouviu a voz do Senhor e ele saiu, e aí foi um alvoroço, foi um testemunho grandiosíssimo que aconteceu naquele lugar. Aí o que acontece? 6 dias antes da Páscoa, Jesus então estava ali em Betânia. Já estava acontecendo burburinho sobre a ressurreição de Lázaro. E aí fala: onde Lázaro vivia, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Gente, quando nós oramos por cura, nós damos graças ao Senhor, é uma manifestação sobrenatural de Deus. Mas alguém já viu alguém sendo ressuscitado dos mortos aqui? Eu presencialmente nunca vi, mas eu ouvi muitos testemunhos de pessoas próximas de mim que oraram, foram até mesmo para necrotério. Teve, por exemplo, um deslizamento de terras, não sei se vocês vão lembrar, lá em Teresópolis, há muitos anos atrás, que muita gente morreu. Aí o que acontece? Vieram missionários e foram para esse lugar e começaram a orar por algumas pessoas que estavam ali já praticamente nos momentos finais, e essas pessoas foram ressuscitadas. Falam que na África, eu quero orar para que você tenha a oportunidade de você ir para a África, que pastores que não têm nenhum tênis para calçar, mas têm autoridade para fazer pessoas ressuscitar. Olha que forte isso. E falam que isso acontece frequentemente. Sabe, Deus pode usar a tua vida para ressuscitar alguém, sabia disso? Irmãos, e quando nós falamos de ressuscitar dos mortos, não necessariamente nós
falamos que alguém que de fato morreu fisicamente, mas tem pessoas que morreram para Cristo. Morreram para os sonhos de Deus, morreram para os projetos de Deus, morreram para os propósitos de Deus. E aí o que acontece? O poder da ressurreição faz voltar à vida aquilo que havia morrido. Sabe quando você respira vida, aquela vida volta em você? Sabe quando você está desanimado, você está querendo desistir de tudo, aí você recebe uma palavra de Deus, talvez seja em oração, talvez alguém que te mandou uma mensagem, uma pregação no YouTube, um louvor, e aquilo simplesmente te encheu de vida? Quem já teve essa experiência? Várias vezes, irmão. É muito poderoso. Assim, é um fôlego novo. Então a gente vê aqui que o testemunho de Lázaro foi muito poderoso. Ele foi ressuscitado dos mortos. Versículo 2: ofereceram ali um jantar. Irmão, quando fala esse negócio de jantar aqui, remete o que? Mesa, relacionamento. Então o que está acontecendo ali é uma comunhão. E na verdade não era uma comunhão qualquer, era uma comunhão com os amigos de Jesus. Porque Lázaro, Marta e Maria, eles eram amigos de Jesus, eles não eram irmãos, não eram conhecidos de Jesus, eles eram de fato amigos. Talvez a Bíblia não fale, a gente pode conjecturar que eles cresceram, tinham a mesma idade, cresceram juntos ali na mesma região e se tornaram grandes amigos até na fase da vida adulta. Na verdade, tem pessoas, você tem amigos desde quando você era criança e continuam com você hoje, até hoje? Alguém tem aqui? Vai passando, a gente vai perdendo bastante amizade, né? Aqueles que de fato estão com você até hoje, irmão, dá graças a Deus, porque esses são verdadeiros amigos, principalmente no meio da angústia, não é verdade? Amém? Então aqui é uma mesa de comunhão, estava sendo oferecido ali o quê? Um jantar. Marta servia. Aí quando eu olhei aqui, Marta servia, peraí, vamos voltar um pouquinho a fita. Lembra quando Jesus estava repreendendo Marta pelo trabalho dela? Presta atenção, não era pelo trabalho, mas era a motivação do coração de Marta. O problema não é o servir, irmão, o problema é a motivação como eu sirvo. É a condição, não sei se vocês vão lembrar, uma das últimas pregações, o Natan fala sobre isso. A condição do nosso coração não é o lugar, mas a condição do nosso coração. Então, Marta estava servindo com o coração pesado, estava com o coração angustiado, porque ela entrou num campo de comparação. Ela olhou para sua irmã, que estava simplesmente sentada ali aos pés de Jesus. Maria estava sentada aos pés de Jesus, enquanto ela estava afadigada ali com as atividades domésticas. Quem foi que convidou Jesus para ir para casa? Marta, não foi Maria. Então, é óbvio que quando nós vamos convidar alguém, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Limpar a casa. Não é verdade? Ninguém gosta de receber convidados em uma casa suja, bagunçada. Sim ou não? Não. A gente não gosta de receber visita enquanto a nossa casa está bagunçada. Então imagina a mulher, né, preocupada, e de fato era uma preocupação que tinha um objetivo. Ok, a gente vai preparar a casa, mas ela estava tão angustiada em querer oferecer o melhor para Jesus, que o seu coração acabou sendo contaminado, a ponto dela ser repreendida pelo próprio Senhor, que o coração dela no serviço estava errado. Quantas vezes nós já fizemos isso, irmão? Isso é o que nós chamamos na igreja de ativismo. É quando nós fazemos a obra de Deus sem conhecer o Deus da obra. E quantas vezes nós caímos nisso? Nós estamos ali tão apegados, porque a obra de Deus é maravilhosa, sim ou não? É maravilhosa, mas muitas vezes nós estamos tão focados em fazer a obra de Deus, que nos esquecemos da comunhão, do relacionamento. Então Jesus, ele restaura o coração de Marta com relação a isso, e olha o que ela estava fazendo agora, ela estava servindo. E neste momento Jesus não repreendeu Marta, porque ele entendeu que Marta aprendeu a lição que ele havia ensinado. Então ela estava servindo ali na mesa. E Lázaro estava entre os que se reclinava à mesa com ele. Quando eu observei essa palavra reclinar, ou seja, alguém muito mais próximo. Outra pessoa que aparece mais reclinada, um pouco mais íntimo, é o próprio João, que escreve este livro, que fala que havia um homem que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Aí você fala, meu Deus, ele está falando dele mesmo, está falando de uma intimidade,
Porque quando eu faço isso com os meus filhos, eu falo assim, deixa eu ouvir a batida do coração de você. Aí você encosta o ouvido ali, né, no coração, você vai ter o quê? Uma sensibilidade para ouvir as batidas do coração. Então fala de o quê? De relacionamento, de comunhão. Lázaro, ele era amigo de Jesus. Aí sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Que Deus está mais interessado em comunhão do que posição. Lázaro não era apóstolo de Jesus, mas Lázaro era amigo de Jesus. Muita gente fica brigando, lutando para ter uma posição, seja na igreja, no trabalho, na sociedade, quer ser visto, quer ter uma visibilidade, quer ser uma voz e tudo mais. Mas Jesus percebeu que Lázaro estava reclinado, ou seja, próximo. Irmão, não sei se você já pesquisou sobre isso, mas a mesa da comunhão naquele período não é a mesma mesa que nós temos na nossa casa. O que nós fazemos em casa? Pegamos a cadeira, sentamos, né, ali e pegamos os alimentos, comemos. É muito mais higiênico. Naquela época não era assim. Naquela época eles meio que quase deitavam e os pés ficavam à vista de todo mundo. Então imagina, você sentado do lado de um cara que está com os pés próximos de você. Você ia falar um absurdo. Rapaz, pelo amor de Deus, né? Tira esses pés daqui, eu estou comendo. Tem que ser um ambiente higiênico. Então a gente vê o quê? Uma inclinação do coração de Lázaro por conta da amizade. Mais uma vez, Deus está interessado mais em comunhão do que em posição. Repete comigo, Deus está mais interessado em comunhão do que em posição. Lázaro não era um apóstolo, irmão. Fica imaginando quando Jesus foi selecionar os apóstolos, porque havia a multidão, havia os 70 discípulos, e dos 70 discípulos tinha os 12 apóstolos, ou seja, Jesus chamou os caras para andar mais próximo. E dos 12 apóstolos, nós tínhamos 3 mais próximos ainda, que eram Pedro, Tiago e João. Todas as vezes que Jesus iria operar um milagre extraordinário, ele sempre chamava Pedro, Tiago e João. E o mais interessante também nisso tudo, que Jesus revela a igreja para Pedro. E o primeiro mártir da igreja foi Tiago. E Jesus revela a igreja dos últimos dias para João. Por isso que nós lemos Apocalipse, porque foi escrito por João, o mesmo que nós estamos lendo aqui. A igreja dos últimos dias. Então Jesus viu que eles tinham uma propensão de relacionamento mais íntima, e Jesus revelou coisas mais profundas. É assim que acontece na nossa jornada. Deus, ele não tem filhos preferidos, como uma vez o pastor Luiz Hermínio falou, mas tem filhos que preferem estar na presença dele. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Mas tem aqueles que desfrutam mais, porque eles estão se entregando mais. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então, é muito nítido quando nós vemos, por exemplo, um cristão de 20 anos de igreja, vivendo poucas coisas que um cristão de 2 anos de igreja, vivendo muito mais coisas. Por quê? Ele tem mais fome, ele tem mais sede, e Deus vai responder de acordo com a fome de cada um, amém, irmãos? Ele vai responder a sede de cada um. Então, quanto mais fome você tiver, quanto mais sede você tiver, mais Deus vai derramar sobre você. É por isso que nós estamos orando, Deus, nós queremos fome pela Tua palavra, sede pela Tua presença, porque eu sei que o Senhor tem muito mais. Ainda nós estamos no raso, mas nós queremos ir para o mais profundo. Revelações, irmão, sabe quando você lê um texto bíblico, você leu 2, 3, 4, 5 vezes, mas teve uma hora que veio o entendimento. Por quê? É só busca. Você fala, Deus, eu não quero sair daqui até que o Senhor revele essa palavra no meu coração. Eu aprendi o seguinte, que eu não posso parar de ler a palavra de Deus até que a palavra de Deus leia o meu coração. Esse é o propósito quando nós lemos e meditamos. Deus fala conosco primeiro. Deus ministra em nosso coração. Eu não posso pregar uma palavra até que a palavra pregue eu na cruz primeiro. Então isso gera o quê? Gera autoridade, gera unção. Eu estou encarnando a palavra de Deus. E quando a palavra é liberada, ela é liberada com o quê? Com verdade. Ela é liberada com a presença de Deus. Nós não estamos aqui de brincadeira, nós temos uma responsabilidade com o Evangelho. E nós daremos a nossa vida por aquele que já deu a vida por nós antes. Nós pregamos na Páscoa dizendo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós abraçamos a cruz, nós renunciamos os nossos prazeres, irmãos. Nós tomamos a nossa cruz todos os dias.
Nós não temos luxo. Por exemplo, estava conversando com os irmãos sobre liderança, falando, cara, eu não tenho luxo de dizer, por exemplo, eu não vou no culto de domingo. Por quê? Porque eu não quero. Eu não posso fazer isso. Porque existe um encargo sobre a minha vida. Vocês estão me entendendo, gente? Existe uma responsabilidade que foi confiada a mim e foi confiada a você. Tem dias, tem domingo que você fala a verdade. Você fala, cara, eu não quero ir para o culto. Eu não estou bem, eu não estou legal, não quero. Quero ficar em casa de boa. Na verdade, a gente não tem esses dias. Até eu tenho, irmão. Até eu tenho. Eu falo, meu Deus, eu quero ficar em casa hoje. Mas aí o Espírito Santo fala assim, vai que você tem uma responsabilidade. Eu não sou obrigado pelo Espírito Santo. O encargo que está sobre mim é o que me leva a cumprir com o meu chamado. Então, quando nós vemos aqui a vida de Lázaro, ela é muito poderosa, irmão. Porque fala de intimidade, fala de mesa, fala de comunhão, fala de relacionamento. E é tão interessante que ele não era um apóstolo. Porque um apóstolo, ele tinha digamos assim, um status perante aquelas pessoas daquela época, ainda mais hoje, né? Quando fala apóstolo, tem gente que estende um tapete vermelho, né, para aquela pessoa passar e todo mundo fica reverenciando esse apóstolo. Não, o apóstolo é aquele que mais serve. Todos que estão numa posição ministerial de liderança são aqueles que mais servem. Por exemplo, vocês perceberam que aqui na igreja não tem cadeiras na frente, não é verdade? Algumas comunidades, vocês já foram, que tem aquelas cadeiras acolchoadas, né, vermelhas, algumas até douradas, para mostrar o trono. Aí o pastor presidente senta naquela cadeira, aí os vice-querubins, os arcanjos sentam do lado. Aí você fala, meu Deus, mano, ali só os apóstolos, só os caras brabo. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso, desde que, presta atenção, e as demais pessoas, geralmente a gente vê sentado em cadeiras de plástico, não é verdade? Eu não tenho problema nenhum com relação a essa arquitetura, essa dinâmica, desde que aqueles que estão sentados ali sejam os que mais servem os que estão sentados lá embaixo. É por isso que é renúncia, irmão. É por isso que é entregue. Nós vemos na vida de Lázaro. E aí o que acontece? Dos três, Pedro, Tiago e João, como eu estava falando, nós temos um que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Não é Lázaro, mas sim João. João escreve esse livro de João poderoso, tanto é que ele é marcante, porque ele enfatiza a perfeição de Jesus. Ele coloca propositalmente 7 milagres de Jesus, e ele coloca 7 declarações de Jesus, o eu sou. Pesquisa depois. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Isso é muito poderoso. E de todas as 7 declarações, ele apenas compartilha uma conosco. Ele não fala assim, você é o bom pastor. Você é o bom pastor? Não foi você que morreu na cruz? Não, né? O próprio Jesus, ele fala, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você deu a sua vida lá na cruz por alguém? Não. Então você não é um bom pastor. Você é a videira verdadeira? Não. Você é a ressurreição e a vida? Também não. Você é o caminho? Também não. Mas teve uma declaração que Jesus compartilhou comigo e com você. Vocês são a luz do mundo. Cara, isso é muito forte. Vocês são a luz do mundo. É um privilégio. Às vezes, essa verdade está muito distante de nós, não é verdade? Você está no trabalho, você fala, Jesus, eu não estou sendo luz aqui, não estou sendo luz na minha casa, não estou sendo luz na igreja. E na verdade você não foi chamado para brilhar dentro da igreja, você foi chamado para brilhar fora da igreja. Glória a Deus, aleluia. Que alguém pensa, né? Não, eu fui chamado para brilhar na igreja. Não, você não foi chamado para brilhar na igreja. Você foi chamado para brilhar no mundo. Mas olha que privilégio, irmão. A gente muitas vezes se sente muito distante dessa verdade. Vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Mas ele declara sobre nós, por isso que é sobre o que ele diz a nosso respeito, e não o que eu penso ao meu respeito, muito menos o que a sociedade ou alguém próximo diz ao teu respeito. Quando alguém fala, você não é a luz do mundo, mas Jesus diz, você é a luz do mundo. Amém, irmãos? Vamos avançar aqui. Aí no versículo 3, então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Olha que poderoso isso. Agora nós vemos uma outra pessoa chegando aqui.
ouvimos sobre Marta, que estava agora servindo, seu coração foi restaurado, e ela estava servindo com o coração correto ao Senhor. Nós vemos sobre Lázaro, que foi ressuscitado dos mortos. Então ele era um amigo de Jesus, ele não tinha posição, mas ele tinha o quê? Ele tinha comunhão com o Senhor, ele era amigo de Jesus. Agora nós estamos vendo sobre Maria. Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume caro. Alguém já comprou um perfume caro? Eu não estou falando aqueles trem de Marchand, não, Avanço, né, que a gente vai na farmácia, compra por uns 10 reais, né, aqueles Rexona, 10, 15 reais, que, sei lá, parece que você fica mais fedido do que antes, né? Tem aqueles que promete que vai te proteger durante 72 horas. Aí dá 1 hora, você já está, né, daquele jeito. Mas está lá aquela propaganda enganosa, né? 72 horas. Mas você tem que tomar banho, você tem que fazer um monte de coisa. Não dá para segurar, né? Eu não estou falando desses perfuminhos. Eu lembro, na minha época, anos 80, meus amigos, é que vocês estão num tempo assim, muito top. Mas na nossa época, não sei se os irmãos mais velhos vão lembrar comigo, né, para não me deixar sozinho, os Avanços eram um negocinho de plástico. Era álcool puro. Não era isso? E meu amigo, e toma aqui, ó, jogando álcool nas axilas. Vocês lembram, mulherada, também? Jogava e todo mundo saía, aí pegava um ônibus, né? Quando ia para o trabalho, todo mundo de boa, mas quando voltava, né? Ainda mais aquele pessoal que trabalha na construção civil, fica com camiseta regata, e você no ônibus lotado, e o cara com o braço levantado aqui, e o desodorante Avanço descendo aqui embaixo, gotejando aqui. Deixa eu parar por aqui, senão vocês vão ficar pensando. Glória. Não estou falando desses perfumes, irmão. Eu estou falando de perfume caro. Alguém já pagou mais de 500 reais num perfume aqui? Não precisa ter vergonha não, irmão. Pode levantar, está tudo bem, está tranquilo. No máximo, o perfume que eu compro é da Boticário. Está ali nos 200 conto. Tá. E em casa, todo mundo está usando meu perfume agora. Se você for dar um cheiro num cangote do Theo e do Joaquim, eles estão com o mesmo cheiro que o meu. Rapaz, uso o perfume desodorante de vocês de criança. Não, mas eles vão lá, pegam o meu perfume e não é, eu falo para eles, uma borrifadinha só. Eles tomam banho. E é quase todo dia. Eu falei, peraí, vocês têm um encontro na escola com alguém, vocês estão indo perfumados, vocês vão encontrar quem na escola? E é engraçado, porque não está falando de um perfume que simplesmente a gente consegue comprar ali com uma facilidade, né? No máximo a gente parcelar em 3 vezes, mas está falando de perfume caro, R$1.000, R$1.500, R$2.000, aí vai para cima, irmão, vai muito dinheiro. E olha o que acontece, ela simplesmente, outros textos diz, que ela quebrou um vaso que tinha esse perfume, esse nardo puro, que era uma fragrância muito peculiar daquela época, já era caro, um pouquinho, ainda mais um vaso de alabastro. Era uma porção já boa ali, né? E fala que ela quebrou. Imagina você vendo essa cena. Vamos tentar se colocar nessa história. Vocês estão aqui comigo? Vamos tentar imaginar e se colocar nessa história. De repente chega uma mulher e você sabe mais ou menos o perfume que ela carrega ali, e ela simplesmente, você pensa, não, acho que ela vai dar de presente para alguém, né, para Jesus que está aqui, né, porque ela é amiga de Jesus. Ela foi lá no Boticário, perguntou qual era o perfume mais caro, né, e falou, é esse que eu quero mesmo, esse mesmo que eu quero, pode me dar esse perfume aí. Aí simplesmente, ao invés de entregar num papel ali, todo embrulhado, tudo certinho, de repente a mulher quebra. Não seria você fala, meu, o que você tem na cabeça, cara? Era mais ou menos essa ideia que estava acontecendo aqui. E para ir mais fundo ainda, além dela quebrar o vaso, ela unge a cabeça de Jesus e também ela unge os pés. Lembra que eu falei, sentado na mesa, não é como a nossa época. Eles sentavam meio que deitado a ponto dos pés ficarem expostos. Irmãos, eles não tinham tênis como a gente tem hoje. Fechadinho, você vai na rua, pisa, não sei onde tem que pisar. E aí, lá em casa, por exemplo, quem vai em casa tem que tirar lá o calçado para entrar em casa. Porque já teve um irmão abençoado que pisou num lugar onde não devia e entrou pisando no tapete lá de casa. Aí imagina, com as crianças. Então a gente tem filhos pequenos e pedimos para que as pessoas não entrem com os calçados, ok? Beleza? Quando você for em casa, já está dado o recadinho aí para você tirar o sapatinho antes de entrar em casa. Põe uma meiazinha ali, né? Só para dar aquele
tapeadinha ali, mas não vai com chulé, pelo amor de Deus. Irmãos, então eles andavam, digamos que com sandálias. Então era um lugar que não tinha asfalto, então pisavam em estrada de terra, ou às vezes pisava em algumas fezes de animais. Então imagina, cheio de poeira, sujo, simplesmente essa mulher pega esse vaso com esse perfume caríssimo, quebra, unge a cabeça e unge os pés de Jesus. E para piorar, ela enxuga com os cabelos. A mulher naquela época tinha que andar com o cabelo preso. Se a mulher soltasse o cabelo, ela poderia ser considerada até mesmo uma prostituta, em algumas regiões. Então imagina, aquela mulher quebrou todos os paradigmas culturais, históricos, que existiam naquela época. Então na cabeça daqueles caras legalistas, foi um desperdício. Mas para Jesus, não foi um desperdício, foi uma adoração. Então sempre haverá pessoas que a maneira dela se mover pode escandalizar pessoas que não entendem a movimentação dela. E aí o que vai fazer? Vai julgar essa pessoa. Olha só que aparece um outro personagem aqui, versículo 4. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetivou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Aí o versículo 6 diz: ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que nela se lançava. Aqui aparece esse personagem que nós conhecemos como o traidor. Então, na mesa da comunhão, irmãos, preste atenção, sempre vai ter pão, vinho e traição. Em toda mesa, seja mesa de qualquer ambiente, de trabalho, de igreja, de relacionamento, sempre vai ter alguém que não tem um coração alinhado com o de Jesus. Vamos lá, Judas teve um excelente líder, sim ou não? Judas teve um excelente profeta, sim. Judas teve um excelente pastor. Judas viu as pessoas sendo ressuscitadas, irmãos. Ele viu Lázaro sendo ressuscitado. Ele viu pessoas sendo curadas. Ele viu Jesus ensinando e pregando o evangelho. Mesmo assim, ele não se permitiu ser curado por Jesus. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Que essa é a chave para essa noite. Deus te dá a responsabilidade em áreas onde você é fraco. Qual foi a responsabilidade que Jesus deu para Judas? Cuidar do quê? Do dinheiro. Vamos lá. Jesus é um excelente líder, sim ou não? Então Jesus tem sabedoria para saber se a pessoa é apta para aquela função ou não. Então ele sabia que Judas já era um ladrão, já sabia. E simplesmente ele dá a oportunidade para Judas vencer uma área na vida dele que ele sempre foi escravo. Ele sempre foi apegado às riquezas terrenas. Ele sempre foi apegado aos bens materiais. Então Jesus sempre procurava uma oportunidade para Judas vencer um pecado que sempre, todavia, escravizou ele. Ele tinha um apego às questões terrenas, aos bens materiais. Então Jesus sabia que o cara é ladrão. Vamos lá. Você confiaria as suas finanças a alguém que rouba? Se você precisa de alguém, por exemplo, você quer fazer investimentos. Se você quer fazer investimentos, quem você vai procurar? Alguém que entenda de finanças. Se você está precisando de um acompanhamento médico, quem que você procura? Um médico especialista da área. Tem um médico que cuida da cabeça, um médico que cuida do braço, um médico que cuida de determinadas áreas. Você vai lá ser atendido por aquela pessoa. Por quê? Ele estudou, ele é especialista naquela área. Quem é advogado aqui? Levanta a mão. Tem algum advogado aqui? Não? Advogado também tem isso, né? Cada advogado, ele atua em uma área específica, seja uma área empresarial, uma área tributária. Por quê? Além de fazer a formação, o bacharel dele, ele se especializou em uma área específica ali. Ele está ali, ele entende daquele assunto. Se ele não entende, ele passa para uma outra pessoa, para um outro advogado. Cara, eu não entendo dessa área, vou te passar para uma outra pessoa. Mas aqui, Judas era especialista em matemática e finanças.
E sabe de uma coisa? Quando nós vamos olhar para a vida de cada discípulo, todos eles tinham uma visão errada com relação a Jesus. Por quê? Lembram nos domingos passados que eles tinham a mentalidade do quê? De um Jesus político, de um Jesus, de um Cristo que sentaria no trono de Israel para governar. A ponto de você ver, por exemplo, o próprio João, que escreve o livro, aqui como o seu irmão Tiago, dizer: Senhor, permita-me com que eu e o meu irmão sente ao teu lado. Eles estavam querendo o quê? Posição, influência, poder. Porque sentar ao lado de Jesus, quando Jesus reinasse, era uma grande visibilidade. Até Judas também projetou isso. Ele viu Jesus fazendo coisas extraordinárias. Então ele pensou consigo: bom, se eu já ganho muito dinheiro roubando no ministério, o que dirá do dinheiro que eu vou ganhar quando eu for o tesoureiro lá do reinado de Jesus? A gente vê isso na fala aqui, irmãos. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Ele fez as contas, ele sabia quanto valia. Por exemplo, 300 denários, irmãos, é muito dinheiro. Por quê? Naquela época, a moeda, denário, ela pagava um dia de trabalho de uma pessoa. Então eu trabalhava um dia, ganhava um denário. Então eu teria que trabalhar 300 dias para receber o quê? 300 denários. Então imagina você trabalhar um ano inteiro, simplesmente, para ir lá no boticário, comprar o perfume mais caro que tem na loja, e simplesmente voltar a chegar e quebrar, ungir o corpo de Jesus, e depois os pés, e enxugar com os cabelos. É um escândalo. Para nossa mentalidade, eu tenho certeza que se eu e você estivéssemos lá, nós também teríamos repreendido essa mulher. 16 mil reais convertidos para a moeda de hoje. 300 dias de trabalho. Imagina, 16 mil reais. Meu amigo, você que faz 16 mil reais? Alguns colocam na poupança, não, pelo amor de Deus. Alguns colocam conta de investimento, outros vão abrir um negócio, outros vão pagar dívidas, né? Então você vai dar um fim para aquele valor. Porque é muito dinheiro. Resolveria a vida de muita gente aqui, sim ou não? Muita coisa. Você fala: meu Deus, nós tirou uma carga aqui para eu poder respirar melhor e tal. Então, ele faz as contas, 300 denários. Quase um ano de trabalho. Seria um escândalo, irmão, se a gente visse uma coisa dessa, um absurdo. E olha o que acontece. Versículo 6. Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão, tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que nela lançava. Irmão, vamos lá. Não era pouco. Se fosse 5, 10, 20 reais, seria algo quase imperceptível. O cara tirava muito, a ponto das pessoas saberem que era ele que tirava. Era muito dinheiro. E mesmo assim, Jesus sempre buscava uma oportunidade para ganhar o coração de Judas. Mas os textos vão dizer mais para frente. Versículo 7. Respondeu Jesus: deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Pois vocês sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. É que neste livro não fala, mas em Marcos, em Mateus diz que Judas sempre estava procurando uma oportunidade para entregar Jesus. E Jesus sempre procurando uma oportunidade para ganhar um coração de Judas. Então nós vemos dois corações ali em conflito, né, um com o outro. Nós vemos o coração de Maria, de adoração, e nós vemos o coração de Judas, que era um coração de traição mesmo. Era um coração que não se submetia ao pastoreio de Jesus. Era um cara que não tinha o coração voltado para as coisas do reino, mas ele tinha um coração voltado para as riquezas dessa terra. Então eram dois corações conflitando ali um com o outro, e nós vemos Jesus exaltando a vida dessa mulher a ponto de que a história dela seria contado até o fim, irmão. Nós não sabemos a fundo, né, sobre a história de Marta, Maria e também de Lázaro, mas só para a gente ter esse contexto dessa história, a gente consegue extrair muitas lições. Muitas lições. E eu coloquei aqui uma. Deus está nos ensinando para nós nos interessarmos mais pelo coração das pessoas do que pelas coisas. Então nós vemos aqui que ele não estava interessado no coração da Maria, mas ele estava interessado no quê? No dinheiro que ele poderia obter. Mais para frente, a gente vê que Judas, ele traiu
Jesus sabe por quantas moedas de prata? Quantas? Alguém sabe? 30. Qual é o dízimo de 300? 30. Então ele repreende a mulher por conta de 300 denários, mas ele não se preocupa em trair Jesus por 30 moedas de prata. Ele vende Jesus por um dízimo. Vocês estão aqui comigo? Quantas vezes, irmãos, nós temos traído a presença do Senhor na nossa jornada? Por pouca coisa. Na verdade, não é por nada. Então Jesus está nos ensinando que a gente precisa tomar muito cuidado na nossa jornada com relação às coisas que vão, de alguma forma, querendo semear no nosso coração. Principalmente riquezas terrenas, relacionamentos, ocupar o lugar de Deus que é devido a Ele somente. Quando nós falamos de adoração, nós estamos falando do quê? De submissão, de vulnerabilidade, de entrega, um estilo de vida. Quantas vezes no nosso dia a gente se esquece que nós estamos adorando ao Senhor? Então a gente precisa acordar no nosso dia com a nossa mente sempre em alerta, que tudo que nós estamos fazendo é simplesmente para glorificar o Senhor na nossa jornada. Então ele nos chama a atenção que o coração das pessoas é muito mais importante do que as riquezas terrenas dessa terra. Jesus então dá a Judas uma oportunidade de vencer uma área que sempre escravizou a vida dele. Qual área na sua vida, querido, que você tem sido escravizado pelo diabo? Não sei se é o dinheiro, não sei se é a questão da sexualidade, se é a tua identidade, se é o teu trabalho, se é o teu relacionamento. Não sei, mas eu oro para que o Espírito Santo sonde os nossos corações, as intenções do nosso coração, aquilo que tem roubado o lugar de Deus em nossa vida. O que tem roubado o lugar de Deus dentro do nosso coração. O que tem tirado de fato essa plena adoração somente que deve ser dada ao Senhor. E deixa eu falar uma coisa, o Senhor ministrou no meu coração a respeito de Maria, que ela deu tudo o que ela tinha. Às vezes, o que está nos levando a pecar, irmão, precisa ser entregue na cruz. O que precisa ser colocado na cruz. Sabe de uma coisa? Lembra quando Deus pede para Abraão o filho para o sacrifício? Lembram disso? Deus não queria o sacrifício. Deus queria o coração de Abraão. Ou seja, Deus desejava que nada no meio da adoração impedisse com que Abraão de fato tivesse liberdade de adorar o Senhor. Ele amava o filho, assim como nós amamos nossos filhos. Mas Deus vai pedir algo que esteja impedindo o nosso relacionamento com Ele. Literalmente. Alguém já viu de igreja que as pessoas falam assim, entrega o Isaac. Quem já viu de igreja assim? Entrega o Isaac, entrega o Isaac. O Isaac, irmão, na verdade, é aquilo que está impedindo, está atrapalhando a sua adoração ao Senhor. Está impedindo, o que a gente sempre fala, quando você for se relacionar com alguém, aquela pessoa que você deseja ser o seu cônjuge, essa pessoa precisa te aproximar mais de Jesus. Ou ela te aproxima mais de Jesus, ou ela faz você ficar longe de Jesus. Portanto, não se relacione com alguém que te afaste da presença, mas se relacione com alguém que vai te aproximar da presença. Deus sabe o que você carrega. O inimigo também sabe o que você carrega. E ele fará de tudo para impedir com que esse relacionamento, assim como esses 3 irmãos tinham com Jesus ali, para que impedisse de fato de acontecer. Então nós vemos aqui 4 personagens: Lázaro, Marta, Maria e Judas. Nós vemos aqui uma família totalmente sacerdotal, uma família totalmente entregue. Quantos aqui tem famílias, por exemplo, irmãos inclusive, que não são cristãos? Mas quão poderoso é você viver em uma casa que as pessoas são cristãs, que buscam de fato ao Senhor, que são apaixonadas pela presença. É avivamento, meus irmãos. É avivamento. Né? A gente sempre tem aquele irmão, por exemplo, eu fui desses irmãos, que foi muito antagônico, batia de frente, confrontava, chamava de crente da bunda quente. Quem já ouviu isso? Eu já falei muito isso. Porque o crente, quando ele se converte, ele tem que dar um exemplo em casa, né? E ele se esforça. E aí essas pessoas ficam só esperando o quê? Uma escorregadinha dele para dizer, você não vai para a igreja? Você vai fazer o quê na igreja? O que o teu pastor te ensina? Não é isso que o pessoal fala? O que o teu pastor te ensina?
teu pastor está te ensinando sobre perdão, teu pastor está te ensinando sobre arrependimento, o próprio ímpio falando sobre perdão. Ué, o próprio ímpio falando sobre arrependimento. Que coisa, né? Eles cobram, irmãos, aquilo que eles mesmos não vivem, mas eles exigem que nós vivamos. É um testemunho. O primeiro lugar onde nós sofremos perseguição é dentro do nosso ambiente familiar. Você se converte, aí começa, né? A perseguição. Parece que tudo coopera contra, né? Não é nem a favor, contra. Essa semana a gente estava conversando, fomos fazer a mudança lá de casa. Que mudança, né? Graças a Deus tem uns irmãos que fazem academia, e aí a gente colocou a prova, e os irmãos realmente fazem academia. Irmão do céu, o prédio onde fui morar é o último. Você tinha que deixar o caminhão lá no começo, então imagina, carregando sofá, geladeira, graças a Deus tinha um carrinho para ajudar, né? Mas, irmão do céu, misericórdia. Assim, foi muito complicado, muito difícil. Mas Deus deu graça para a gente, conseguimos levar a mudança toda. Porque mudança, irmão, pelo amor de Deus, tem gente que gosta, mas quando a gente vai mudar para uma casa melhor, ok, mas fazer a mudança é complicado. É muito trampo, é muito trabalho. Porque a gente percebeu também que a gente teve muito tempo de discipulado, né? Muita conversa. Só não teve o churrasco, só não teve a feijoada, mas vai ficar para outro dia, em nome de Jesus. Mas a gente aproveitou esse tempo justamente para a gente afinar o nosso relacionamento, a nossa comunhão ali. Mas foi bem difícil. Porque quando a gente fala de mudança, nós estamos falando de esforço também. Nós estamos falando de se colocar naquilo que Deus está liberando sobre a nossa jornada. Então vamos lá. Então nós vemos aqui que havia o quê? Uma avareza. O que é avareza? É um pecado de quem tem apego excessivo ao dinheiro ou às riquezas. Isso é avareza, alguém que é apegado às riquezas. Não é pecado você ter riquezas, mas seria pecado você, ou melhor, as riquezas ter o seu coração. Aí entra o quê? A avareza. E como nós combatemos a avareza? Sendo generoso. Então, quanto mais nós cultivarmos o coração de generosidade, mais nós venceremos aqui a avareza no nosso coração. O segundo ponto que nós vemos aqui na vida de Judas é que ele era um homem egoísta, que pensava em seus próprios interesses. Aqui nós vemos que ele não estava interessado e preocupado com os pobres. Ele estava, na verdade, interessado, preocupado em encher o seu bolso com os recursos que estavam sendo colocados ali naquela oferta para o ministério. Então, como nós vencemos o egoísmo, como nós vencemos a avareza, como nós vencemos, por exemplo, o orgulho, que é a raiz de todos os outros pecados. O próprio C.S. Lewis, ele diz o seguinte, que o orgulho é a galinha que choca todos os outros ovos do pecado. Quando falamos de orgulho, nós estamos falando do quê? De autossuficiência. É alguém que não precisa de ninguém. Eu sei me salvar. Eu sei resolver os meus problemas. Eu sei fazer. Ok, tá bom. Você sabe fazer? Então, pode fazer. Só que nós vemos o quê? Uma resposta de Jesus para essas problemáticas. Que é o quê? O poder da graça. O arrependimento e também o perdão. Quando nós lidamos com situações, com áreas em nossa vida que tentam nos escravizar, irmãos, nós precisamos ter a consciência que aquilo de fato é um problema em nossa vida e combater com o quê? Com a graça que diz respeito ao arrependimento e ao perdão de Jesus sobre cada um de nós. Então, várias áreas da minha vida, eu lembro que no período da minha conversão, eu vi nitidamente, pessoas apontavam para mim e falaram, cara, isso está escravizando você, isso está sendo um problema na sua vida. E aí eu precisava ter o quê? A consciência de que de fato aquilo era um problema. Se eu fosse autossuficiente, eu diria, não, isso não é um problema na minha vida. Isso não é um pecado. Mas a gente precisa ter o quê? A consciência de que isso é um problema na nossa jornada. E aí Deus nos dá a oportunidade. Sabe o que acontece? Muitas pessoas, quando recebem uma responsabilidade em uma área que talvez ela não tenha aptidão, mas ela foge. Sabe aquelas pessoas que têm medo de responsabilidade? Você dá uma responsabilidade para ela e ela simplesmente se esquiva. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando isso acontece, não se esquiva. Pelo contrário, abrace a responsabilidade, porque é bem provável que Deus está te dando uma oportunidade de você acertar em uma área onde você sempre foi escravizado. E se alguém te dá uma responsabilidade de você, por exemplo, ministrar crianças? Talvez Deus esteja te dando uma oportunidade para isso. Ou talvez Deus
queira derramar recursos financeiros sobre as tuas mãos, e simplesmente Deus esperando para saber como que você vai lidar com isso. Tem muita gente pedindo 10 mil, 100 mil, 1 milhão de reais, mas será que nós estamos sendo fiéis no pouco? Se Deus te dá esse dinheiro todo agora na tua mão, ou se Deus te dá um relacionamento que você sempre orou, sempre desejou, será que de fato você vai ser responsável com esse relacionamento? A gente tem falado essa semana, por exemplo, tem muita gente que fala assim: Deus está preparando uma pessoa para mim. Deus tem muito mais do que fazer, do que preparar uma pessoa para você. A pergunta que você deve fazer é: será que eu estou preparado para essa pessoa que Deus deseja entregar na minha vida? Porque a gente sempre está procurando pelo outro, né? Mas a gente deve sempre olhar para dentro de nós. Será que nós estamos preparados para receber aquilo que Deus de fato quer entregar para cada um de nós? Será que Deus de fato quer entregar um trabalho que a gente sempre tem orado, ou uma profissão, ou uma viagem? Mas será que de fato isso tem a ver com o propósito de Deus na tua vida? Teve um pastor querido que ele falou o seguinte, que tinha uma galera na comunidade dele, um casal na verdade, queria ir para a Austrália. E aí ele perguntou: o que vocês vão fazer na Austrália? Não, nós vamos lá, vamos estudar, vamos trabalhar e tudo mais. Tá, mas onde está o evangelho nisso? Você vai lá ganhar dinheiro, vai fazer isso, fazer aquilo outro, e se quando você lembrar, você vai pregar o evangelho? Então não faz sentido. Então, se a gente é enviado para um determinado lugar, a gente precisa ter a consciência de que o evangelho é acima de todas as coisas. O reino de Deus está acima de todas as coisas. Eu vou para pregar o evangelho, só que também eu vou trabalhar e vou estudar. A gente precisa ter essa consciência. E esse irmão falou assim para esse casal: olha, não tem propósito na viagem de vocês. Não tem Cristo na viagem de vocês. Não tem adoração, não tem esse coração disposto, assim como de Maria, de fato a viver o reino de Deus na nossa jornada. Irmão, não tem sentido na nossa jornada se não houver o evangelho. Qualquer coisa que nós façamos deve refletir para a glória de Deus. Deve simplesmente glorificar o Senhor naquilo que nós fazemos. Relacionamento, casamento, deve o quê? Glorificar o Senhor. As minhas finanças devem glorificar o Senhor. O meu trabalho deve glorificar o Senhor, senão não faz sentido. O meu trabalho deve glorificar o Senhor. O trabalho não é um lugar para você apenas ganhar dinheiro, mas o trabalho é um lugar para você fazer a glória de Deus manifesta. Ao mesmo tempo, consequentemente, o recurso vai vir. Amém, irmãos? Por último aqui, que eu quero abordar esse poder da graça, que é o perdão e o arrependimento. Judas, ele poderia ter esse coração de entender: Jesus, eu entendi, meu coração está apegado às riquezas. O Senhor me confiou algo que sempre foi um problema na minha vida. Então eu entrego ao Senhor, confiando que o Senhor vai tratar o meu coração com relação a isso. O Senhor vai me dar outras oportunidades de poder administrar recursos para que eu possa vencer uma área na minha vida. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Por exemplo, se Deus te der um relacionamento agora, como que você vai conduzir esse relacionamento? Então tudo isso precisa ser colocado aqui nesse prisma, para de fato nós glorificarmos ao Senhor, irmãos. O poder da graça, estava conversando com os irmãos que faz o curso Propósito do Casamento de sábado. Nós abordamos sobre amar o desconhecido. O que é amar o desconhecido? Quando um cônjuge casa com uma pessoa, ela se torna dentro do ambiente ali uma outra pessoa. Porque até então, antes disso, você tem a paixão, você tem a alegria, está tudo lindo, maravilhoso. Mas quando entra no casamento, você de fato passa a conhecer a pessoa. E aí o que acontece? Nós falamos dos extremos, né? Quem estava no discipulado, nós falamos dos extremos, que é o quê? A verdade, é quando você fala a verdade sem amor. Ou seja, você tem uma verdade, você carrega uma verdade, mas está com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de ira, cheio de mágoa. Aí você fala a verdade, mas essa verdade, ela não vai construir, pelo contrário, ela vai destruir. Agora, por outro lado, se você fala a verdade, ou melhor, você fala com amor, mas sem a verdade, o que vai acontecer? É como se tivesse um elefante no meio da sala, e você fica ali fazendo elogios, fazendo palavras de afirmação, encorajando a pessoa, mas não bate de frente com o problema. Vocês estão aqui comigo? Então você está falando o quê? Com amor, mas sem a verdade. São dois extremos que nós precisamos evitar. Então, quando Jesus nos chama para o poder da graça, Ele está nos levando de fato ao arrependimento e também ao perdão. Porque quando nós falamos a verdade
com amor, mas com graça, com perdão e arrependimento, ao quê? A construção, a edificação, a unidade. Porque sempre nas discussões entre os casais, o que vai acontecer? É sempre um querendo vencer a discussão. É tudo querendo falar a verdade, mas sem amor nenhum. Cheio, carregado de ódio, carregado de mágoa, carregado de rancor, não vai dar certo. Não tem comunicação. Assim estava o coração de Judas, magoado com Jesus. Porque ele projetou uma falsa ideia sobre Jesus. Então o coração dele estava carregado de mágoa, carregado de rancor. Tanto que mais à frente, eles celebram o quê? A última ceia. E Jesus fala assim para ele: faça o que está no teu coração. Porque o diabo entrou no coração dele. E ele simplesmente foi entregar Jesus por 30 moedas de prata. Sabe? Por quanto nós estamos entregando Jesus e estamos traindo Jesus. Lembra de Pedro? Nunca te negarei, nunca te abandonarei. Jesus fala: quando o pastor for ferido, as ovelhas se dispersarão. Aquele tamo junto, é nós, qualquer coisa me liga. Não existe, sabe por quê? Não tem aliança. Em relacionamentos onde não há aliança, na verdade, como o Cleison falou uma vez essa semana, que quando nós temos fortes os regulamentos, os relacionamentos são fracos. Percebe? Então nós não temos aliança. E Judas não tinha uma aliança com Jesus. Ele tinha regras, ele tinha legalismo. O que Jesus pode fazer por mim? Quais são os benefícios que Jesus tem para a minha vida? Enquanto Lázaro, Marta e Maria, eles tinham o quê? Aliança com Jesus. Eles eram amigos de Jesus. O cara andava com Jesus, mas não era amigo de Jesus. Era discípulo de Jesus, mas não era amigo de Jesus. Ele teve um grande líder, um grande profeta, um grande apóstolo, um grande sumo sacerdote. Teve o Cristo andando lado a lado com ele. E mesmo assim, ele não era amigo de Jesus. Porque o seu coração estava completamente magoado, completamente ferido. É isso que acontece, irmão. No caso de Maria, ela trouxe o quê? Uma fé extravagante. Alguém veio da época, quando falava-se muito da adoração extravagante, aqui? Da adoração extravagante. Aí tem uns caras que era bem extravagante mesmo. Que os caras passavam dos limites. Quando ministrava a unção dos 4 seres, tinha galera que fazia avião, parecia uma águia correndo no espaço. Outros imitavam leão, outros o boi. Eu falei: misericórdia, desse povo tá... Realmente, aí já não era extravagância, aí já era loucura mesmo, né? Porque tem a adoração extravagante, que é o quê? É um coração totalmente entregue. O que ela nos ensina? Humildade e devoção, irmão. Literalmente, uma pessoa muito intensa. E essas pessoas que são muito intensas, são muito entregues, elas vão escandalizar pessoas. Se você andar ao lado de pessoas que são muito violentas no reino de Deus, no sentido de se mover em fé, as pessoas vão ficar escandalizadas. Pessoas que se movem, a gente ouve vários testemunhos de quão grandes coisas o Senhor fez através dessas pessoas, que quando você começa a andar do lado delas, você fica: meu Deus, misericórdia, escandalizado. Então, aquilo que foi um desperdício para Judas, para Jesus, na verdade, foi uma adoração. E ele fala: ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Sabe o que ela percebeu que os caras não perceberam? Ela percebeu o quê? A ressurreição de Jesus. Ela antecipou dizendo: meu Senhor vai ser ressuscitado, mas antes disso, eu vou ungir o corpo dele, vou preparar o corpo dele para isso. Então ela tinha sensibilidade, discernimento do ambiente. Então ela percebeu antes dos caras que andavam lado a lado. O fato de você andar lado a lado com Jesus também não coloca você numa posição superior às demais pessoas. Tem muita gente que busca com muita intensidade o Senhor, glória a Deus, aleluia por isso. Mas o fato de você buscar com mais intensidade a Deus do que a outras pessoas que buscam com menos intensidade, não coloca você numa posição de privilegiado, uma posição de melhor do que o outro. Porque isso é raiz de orgulho, ninguém é melhor do que ninguém, irmão. Ninguém é bom até que termine a obra. Nós seremos chamados por Jesus de servo bom e fiel. Entre e participe da minha alegria. Essa é a palavra que eu quero escutar do Senhor quando eu estiver na glória com Jesus. Servo bom e fiel. Entre e participe da minha alegria. Essa é a palavra que eu e você precisamos ouvir quando nós estivermos junto com o nosso Senhor Jesus, o amado da nossa alma. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? A pergunta que eu faço para você nesta noite, como o Espírito Santo fez para mim, é: Robert, quem você quer ser nessa história? Você quer ser Lázaro, o amigo de Jesus?
Você quer ser Maria, aquela que está aos pés de Jesus, aquela que busca comunhão? Você quer ser Marta, aquela que ama servir? Ou você quer ser um Lázaro? Um Lázaro não, você quer ser um Judas que simplesmente não tem um coração alinhado, não tem aliança com aquela pessoa. Falei, Senhor, eu quero ser um pouco dos três, de Lázaro, Marta e Maria, e não quero nada de Judas na minha vida. Então Deus está nos levando a esse lugar, querido. Um lugar de quebrantamento, um lugar de perdão, um lugar de arrependimento na nossa jornada. Talvez Deus esteja colocando nas suas mãos uma responsabilidade que muitas vezes você simplesmente falou, não quero. Não, eu não posso, não sei, não consigo, não faço. Mas são oportunidades que Deus nos dá para nós vencermos uma área que durante muito tempo nós fomos escravizados. Qual é a área na sua vida que de fato precisa de uma libertação do Senhor? Nós precisamos entregar para o Senhor. Deus, essa área na minha vida, essa área durante muito tempo, durante muitos anos na minha vida, tem me escravizado, mas a partir de hoje eu quero fazer um pacto com o Senhor, que eu serei liberto, que eu serei curado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coloca a mão no teu coração. Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.